Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula a gente tratou de velocidade média de reações químicas. Então a gente está bastante preocupado em trabalhar o ritmo, né? A evolução de uma reação química com o tempo. Esse é o assunto novo nosso. Então, para uma reação genérica, então atenção ao cursor aqui, por favor, né? Nessa sessão aqui, última aula. Né? Quando a gente fala velocidade média de uma reação, claro que a gente pode falar da velocidade média de cada composto envolvido na reação química, mas nós podemos, diante de suposições, né, algumas suposições aqui que eu grifei em amarelo, quando a gente considera que o tempo total da reação ele é lento, né, com relação ao acúmulo, ao decaimento de qualquer intermediário que possa ocorrer na reação, e que a estequiometria, né, ela é mantida, respeitada durante todo o processo que nós temos, né, nós podemos representar a velocidade média de uma reação como um valor, né, como um número. E a gente faz isso daqui usando a expressão que velocidade média da reação, como você está vendo aqui na minha expressão aqui, é, nesse retângulo aqui, né, no cursor, aqui à sua esquerda, ela é dada para eliminar o sinal negativo aqui do teu reagente, menos, né, velocidade média de consumo do A, sobre o coeficiente estequiométrico Azinho aqui, ó, que a gente tem, né, dessa reação genérica que eu escrevi aqui, que é igual a menos velocidade média de consumo de B, né, sobre B, que é o coeficiente estequiométrico de B, aqui que você pode perceber, e velocidade de formação do composto C, do produto C, sobre o coeficiente estequiométrico Czinho, e assim como velocidade média do D sobre o coeficiente estequiométrico D. Ou seja, para o intervalo de tempo ΔT, e quando você representa essa, pensando aqui em concentração molar, eu acho que isso é importante, lembrar que a gente está pensando em concentração molar ou alguma coisa que envolve mol aqui, né? Eu posso escrever a proporção desse jeitinho aqui, né? Então, ou seja, a gente está fazendo estequiometria pura para esse intervalo de tempo, né? E se você pega, por exemplo, no caso aqui, esse exemplozinho aqui que eu coloquei para essa reação genérica, nós vemos, por exemplo, né, pegando esse pentóxido de nitrogênio que vai se decompor aqui em dióxido de nitrogênio e oxigênio, né? Nós vemos, por exemplo, aqui com o gráfico que você observa aqui logo à sua direita, que as concentrações elas vão decaindo, né, quando eu monitoro exatamente o consumo de N2O5 ao longo do tempo, né, ao longo do seu tempo, nós percebemos justamente a queda, né, da concentração ao longo do tempo. E nós percebemos justamente para diferentes experimentos, 5 experimentos que nós estamos observando e acompanhando aqui, né, o experimento 1, o experimento 2, o experimento 3, o experimento 4, o experimento 5, né? Curvas que caem mais rapidamente no começo e vão suavizando à medida que o tempo passa, né? E mesmo variando a concentração inicial, né, do N2O5, que é o que a gente está mostrando aqui nesse sistema, a gente percebe justamente outra coisa, que quanto maior a concentração, né, maior a taxa de consumo, ou seja, maior a velocidade inicial de consumo do N2O5. Então, há uma dependência aqui com a concentração, né? Isso nos mostra, né, essa ideia de quanto maior a concentração, maior a taxa de consumo, né? E que essa ideia de que também, à medida que o tempo passa, essa taxa de consumo também vai diminuindo, isso acontece para todas as 5 curvas que a gente está apresentando aqui, levou à ideia de se apresentar um modelo microscópico de
explicação de como uma reação química funciona. E a gente chama esse modelo microscópico de teoria de colisões, né? Então, e o Arrhenius, que é essa figura que você vê aqui à sua direita, né? Essa foto aqui, você vê, ele foi um dos expoentes para começar a explicar essa teoria de colisões, né? Essa vertente microscópica para a gente explicar uma reação química. Então, a teoria de colisões, ela nos dá duas coisas, né? Ela é baseada em dois conceitos fundamentais. Primeiro, a teoria de colisão, né, como você vê aqui, ela é aplicada inicialmente a gases. Depois, junto com a teoria de colisões, essa teoria de estado de transição que a gente tem, né, ela vai ser estendida também para soluções, né? Então, esse conjunto B aqui que você vê, esse conjunto C, é o que a gente chama, né, genericamente, de teoria de colisões efetivas ou teoria de colisões eficazes, que é o título que a gente deu para essa aula de hoje. Então, a ideia fundamental é que para que haja reação química, a condição para que você tenha reação química, as moléculas vão precisar colidir, elas precisam colidir entre si. Só que não é qualquer colisão, né? Elas têm que ter uma energia cinética maior aqui do que um certo valor mínimo. E esse certo valor mínimo é o que a gente chama de energia de ativação. Então, aqui como mostra o desenho, nessa figura A aqui, né, que você está observando aqui nesse desenho aqui à sua direita, depois da figura do Arrhenius, a colisão ocorreu entre essa molécula em azul, colidindo com essa molécula em vermelho, maior que a energia mínima, que é essa energia de ativação. E aí resultou nesses dois produtos, nesse azulzinho aqui que você está vendo e nesse vermelhinho que você está vendo. Com uma energia menor que a energia mínima, né, só houve um desvio do caminho dessa molécula azul em relação a essa molécula B. Então, tem que ter também, além disso, uma energia ser maior ou igual que a energia de ativação, tem que ter uma certa orientação geométrica perfeita, né? Que é o que a gente chama de colisão perfeitamente eficaz, né? Então, essa colisão perfeitamente eficaz, né? Ela, a colisão efetiva ou eficaz, também tem que ter uma geometria perfeita. Agora, a ideia é a seguinte: ah, basicamente, o que você tem, né, de ingrediente maior em relação ao que o Arrhenius falou é que quando as moléculas vão se aproximar para colidir aqui nesse item C que você está vendo aqui, elas vão perdendo energia cinética, a energia potencial vai aumentando e você tem, além de haver a colisão, você tem a distorção da molécula, do estado molecular. Então, o que acontece? À medida que vai os reagentes aqui nesse gráfico que você está vendo, que indica o progresso da reação e a energia potencial do sistema, né? Os reagentes eles começam a se aproximar, eles estão lá se colidindo, né? E aí o que vai acontecendo, né? O sistema parte da energia cinética vai se transformando em energia potencial, você vai tendo distorção até que o sistema atinge o que a gente chama dessa energia de ativação. A energia de ativação é medida exatamente aqui, é do patamar de energia dos reagentes até o patamar de energia ao pico dessa energia potencial. Quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação, né? Porque o sistema tem que passar para o outro lado, tem que se rearranjar essas ligações químicas aqui para que a reação de fato ocorra, né? Então a gente entende essa barreira quanto como uma certa ideia de lentidão. Então quando você atinge esse pico aqui, atinge o processo de complexo ativado, que é esse estágio intermediário em que a energia cinética diminui, a energia potencial aumentou, você tem a distorção da molécula, as ligações estão se quebrando, né? Mas está ocorrendo a formação das novas ligações para formar o produto, né? Então, e aí o sistema cai e aí forma-se o produto do outro lado com uma certa energia. Isso daqui eu estou mostrando
o patamar do reagente, o patamar do produto, por exemplo, uma reação que a energia final do produto está menor que a do reagente, portanto, para uma reação exotérmica, podia ser outro tipo de reação, né? Então, isso é o que você tem que ter em mente, tá? É a ideia de colisões efetivas, né, que vão ter que acontecer por uma energia de ativação, que é o que eu resumo nesse último gráfico aqui. Se você tem um bando de partículas, né, você vai ver aqui com uma certa temperatura, que é essa curva azulzinha, a temperatura está baixa, você tem aqui uma certa quantidade de partículas, de moléculas do sistema, que é essa região azul que o meu cursor está apontando, com uma pequena quantidade de moléculas, ó, uma pequena fração de moléculas que indica meu eixo Y, com energia maior que energia de ativação. Então, a temperatura é um fator importante para que a gente tenha, de fato, a reação ocorrendo. Então, ou para uma velocidade da reação. Então, aqui você tem poucas partículas com energia maior que energia de ativação. Então, a tendência é que a reação seja mais lenta, como é esperado para baixa temperatura. Agora, se você aumenta a temperatura, você ganha essa região aqui em rosa que o meu cursor está te mostrando. Uma quantidade maior de partículas com energia maior que a energia de ativação. E, portanto, a reação tende a ser mais rápida, porque aí eu vou ter maior colisões, as colisões vão ser. Você vai ter uma quantidade maior de colisões com energia cinética maior que energia de ativação e uma chance maior que a orientação geométrica seja perfeita para que a reação seja quebrada, você atinja o complexo ativado mais rapidamente e aí, portanto, você tem uma reação que passe para o lado direito aqui que você está vendo dessa mais rapidamente. Por isso que a gente fala que a velocidade da reação, além de ela depender, como a gente está vendo, da concentração, como a gente viu nesse gráfico inicial aqui, da concentração em cada instante de tempo, ou simplesmente da concentração inicial, ela também depende muito da temperatura. E ela também, obviamente, vai depender do formato de moléculas que você tem no começo, né, da reação, nos reagentes, né, do sistema. Então, é isso aí. Então, relembre, fundamentalmente depois dessa aula, as dependências com a ideia de teoria de colisões eficazes, tá? O conceito de energia de ativação, quanto maior a energia de ativação do sistema, mais lenta é a reação, e as dependências e a ideia de complexo ativado como estágio intermediário, como sendo o pico do gráfico, desse gráfico de energia potencial e progresso da reação, né? O pico do gráfico também, que é esse estágio intermediário de transição do complexo ativado, é exatamente a medida da energia de ativação em relação ao patamar original, né, dos reagentes. E, por favor, lembre-se dessa ideia de colisões com orientação geometricamente perfeita. Tá certo? Então, até a próxima e bons estudos.